Agora o pau vai quebrar de verdade, rapaziada. De um lado, arruaceiros, do outro, zeladores. Zeladores foram divididos e cada um tem um adversário. Episódio novo do anime de Gachakuta, episódio 15. Semana passada foi um episódio de transição, então eu não trouxe, mas voltamos essa semana com as nossas análises, galera. E o capítulo 15 abre com os zeladores e os arruaceiros frente a frente. O próprio Engine fala que, pô, vocês queriam o Urudo, né? Mas a gente veio também de brinde, então a gente vai ter que conversar aqui. Certamente, o Zodiu, ele tem um objetivo, ele trouxe o Urudo pra onde eles estão ali, que talvez seja até a base dos arruaceiros. Não foi em vão, ele tem algo a tratar com o Urudo e certamente ele quer conversar com o Urudo sossegado. Então, imediatamente, depois ali de um cronômetro ali que o Zodiu parece ter meio que trabalhado para certinho esse cronômetro, né? Para não ter problemas, para ele de fato conseguir se livrar ali de quem ele não quer ali no momento certo. Nós temos uma onda de lixo levando Zanka, Gita, Ryo, Engine e outros ali que estão juntos ali desses zeladores que foram capturados embora. E nós temos um personagem puxando o Urudo. E esse personagem que puxa o Urudo é o Zodiu. Porque o Zodiu quer ficar frente a frente com o Urudo. E certamente ele vai meio que querer conversar a sós. Então deixa a galera embora com o lixo. E nós temos a divisão dos zeladores acontecendo. Enquanto isso, nós temos o Urudo ficando com o Zodiu. E nós vamos falar um pouco disso tudo. Mas antes eu quero dar destaque para o poder da Kotone, tá? Mais uma vez nós temos a Kotone ganhando destaque. A Kotone é aquela menina da tampa de bueiro. E com essa tampa de bueiro ela consegue teletransportar as pessoas, né? Nós vimos no capítulo passado ela puxando tanto, no caso ela e o Zodiu, quanto os zeladores para dentro desse lugar onde eles estão agora. Nós temos também a Kotone enviando os demais amigos dela, Jabber, a Noerd, o menininho pequenininho, o Barbado, ali para outras áreas, e essas áreas são onde estão os outros zeladores. Se eu não me engano, a Gita fica sozinha, mas nós temos essa capacidade dessa menina da tampa de bueiro. Agora nós vamos falar do Zodiu e do Urudo. O Zodiu, ele começa a expor o plano dele, ele se apresenta para o Urudo, ele expõe os planos dele, só que há uma fala do Zodiu que ele fica se questionando, pô, quem é Amo? Amo? Você tá falando de Amo? Quem que é Amo? Dá a entender que quando o Jabber ele foi lá pegar as botas, só tinha as botas, não tinha ninguém lá usando as botas. Então pode ter acontecido alguma coisa, tá? A gente não sabe meio que o que aconteceu depois, né? Porque a gente teve aquela cena da Amo sendo capturada e depois nós temos, caso sendo capturado, digo assim, sendo atacada ali por aquela sombra e depois aparece o Jabber, né? Então a gente tem essa dúvida, pô, como é que eles não sabem quem é a Amo, né? Porque o Jabber foi lá buscar as botas da Amo, né? Então tem tudo isso, né? A gente tem que colocar aqui tudo isso na mesa. Só que quando o Zodiu começa a falar da Amo, ele é rebatido do Urudo. O Urudo grita com ele e pede, ó, responde as minhas perguntas. E o Zodiu fala, eu já respondi as suas perguntas do meu jeito, tá? Mas é você que não está respondendo as minhas perguntas. Agora é sua vez de responder as minhas perguntas. E o jeito do Zodiu falar, o Urudo entende que é um jeito meio que ele tá envolvendo o Urudo com as palavras. E quais perguntas são essas? O Zodiu convida o Urudo para derrubar o paraíso junto com ele. O Urudo nesse momento ele tem uma visão, e essa visão aparentemente é compartilhada com o Zodiu, ou o Zodiu deduz essa visão do Urudo, e isso deixa o Urudo assustado. Só que o Zodiu ele começa a expor alguns objetivos bem interessantes, como por exemplo, ele não importa quem vai cair, ele quer derrubar o paraíso. Então, se ele conseguir derrubar o paraíso, independente de quem cair junto com o paraíso, ele tá feliz. Ele é aquele fim justificam os meios, não importa quem vai cair. Não importa se inocente vai cair, o paraíso vai cair. E é isso que importa. Aí o que vier de bônus aí não é problema meu. E certamente o Urudo não tem essa visão, tá? Já dá pra... Pelo pouco que a gente viu do personagem no anime, ele não tem essa visão e certamente vai ser um embate de ideias mais ou menos ali como foi na ending dessa segunda parte dessa primeira temporada. Nós temos Zodiu frente a frente com o Urudo e os dois estão conversando. É bem interessante que tanto o Urudo quanto o Zodiu, eles usam armas
com o símbolo daquele conjunto que o Jabber falou, né? Aquele triângulo. Tanto o colete quanto as luvas do Urudo tem esse símbolo. E certamente isso pode ter alguma ligação, ou fazer alguma ligação com esses dois. Tanto que na engine nós temos algumas imagens meio que com Urudo e Zodil se fundindo, né? Eles ali meio que formando um rosto só, com várias tirinhas ali de cada personagem. Muito interessante isso, né? Essa conversa é bem legal. E nós temos um questionamento também interessante. Por que você acha, Urudo, que os zeladores vão te ajudar a subir lá pro paraíso? Porque o que são os zeladores? Eles protegem o abismo das criaturas de lixo. Agora, por que você acha que isso vai te levar lá pra cima? E o Urudo fica meio que tipo assim, em choque. E de fato, esse choque que o Zodil traz pro Urudo é impactante, é importante esse questionamento, porque de fato, até agora a gente não viu nada relacionado a os zeladores conseguirem subir lá pro paraíso. A única coisa talvez era uma pista que de fato deu em algum lugar, que foi a questão da Amo, a questão do anjo e tudo mais. Mas no mais, a gente não tem mais nada. O Urudo, ele tá num grupo com um objetivo que é diferente do dele. O Urudo quer subir e os zeladores querem bater em criatura de lixo. E o Zodil começa a questionar essas coisas pro Urudo, e a conversa deixa o Urudo bem boladão, cara. O Urudo, ele tá completamente perdido contra o Zodil, e o Zodil, ele começa, ele estreia muito bem, tá? Ele se apresenta, ele mostra seus ideais, o jeito de falar, ele é muito casca-grossa. E falando em casca-grossa, nós temos o Jabber que volta a lutar contra o Zanca, só que o Jabber, ele começa a despertar os seus verdadeiros poderes. E isso é bem interessante. Nós temos, inicialmente, a luta acontecendo, né? É uma luta mais física, é uma luta mais de contato, uma luta parelha, até que o Jabber, ele encontra uma poça de veneno e ele explica um pouco dos poderes dele. A garra esquerda, ela se mantém com neurotoxinas e tudo mais, enquanto a garra direita, ou é o contrário, tá, rapaziada? Uma das garras se mantém com neurotoxinas e a outra garra vai mudar ali o padrão de acordo com as toxinas que o Jabber, ele ou injeta no corpo ou ele entra em contato. E ele entrou em contato com aquela poça borbulhante ali. E quando ele entra em contato, nós temos o Jabber, ele transformando as garras dele, ganhando meio que um novo poder ali pro seu arsenal. Só que o Zanca, ele repara que onde eles estão lutando, existem várias dessas poças aí. E existem poças maiores, existem poças menores. E o Zanca, ele usa o seu bastão para picotar aquela região e arremessar para cima do Jabber. Só que quando ele faz isso, o Zanca, ele entende. Bom, beleza, eu esmaguei o Jabber com uma pedra. Tá tudo certo, voou veneno, voou líquido quente, uma pedra. O Jabber já era, tô grandão. Só que o Zanca, ele entende que tipo assim, pô, mas você não pode ter morrido por conta disso, né, Jabber? Eu sei que você pode ir mais, eu sei que você pode ir além. E o Zanca, ele vai se aproximando e ele começa a notar algumas coisas diferentes. E aí que tá o BO. O Jabber, desde quando ele apareceu, ele nunca lutou no seu máximo, porque aquelas garras que ele estava usando são uma forma contida do Jink dele. E isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de experiência. Um Jinker, no caso um Giver que consegue usar o Jink dessa forma, é um Giver muito experiente. E é agora que nós temos as verdadeiras garras do Jabber aparecendo. Essas garras, elas formam até mesmo um casulo pro Jabber. Ele se torna um personagem muito mais completo, um lutador muito mais completo. Porque além de atacar com muito mais violência, ele também consegue se defender muito bem, porque as garras envolvem o personagem. Muito foda, e isso deixa o Zanca muito bolado das ideias. Porque, pô, ele não tava lutando a sério e já deu o trabalho que deu. Agora aparece até o nome do Jabber nas garras, aí que indica que a personarma dele, o utensílio, tá no máximo, tá? Não significa que ele vai usar o máximo de poder, mas é aquela a forma final. E o Zanca, ele fica doido, né, pô? Agora ele vai despertar os poderes, se ele já tá dando o trabalho que tá dando com os poderes controlados, imagina agora. O Zanca tá bastante encrencado, cara. Outra pessoa que encontra um desafio e tanto é a Ryo. A Ryo, ela encontra uma personagem chamada Noerd, e certamente o começo do capítulo é bem importante porque, pô, a Ryo, ela tem uma tesoura. A Noerd parece que luta ali com o cabelo, tem pente e tudo mais. O Jink da Noerd é um pente de plástico, e é aí que tá o problema. A Ryo, a todo momento,
por conta do cabelão que a Noerd tem, ela pensa, bom, ela cuida bastante do cabelo, ela tem cabelos sedosos e tudo mais. Só que quando a Ryo tenta cortar o cabelo, a tesoura acaba sendo eletrocutada e, consequentemente, a Ryo também, porque ela está em contato com a tesoura. E é aí que tá o problema. O cabelo da Noerd não é sedoso, é uma palha de aço. É um cabelo muito duro, muito seco. E quando ela vai passando pente de plástico, ela vai conduzindo eletricidade com aquele pente, com aquele cabelo e tudo mais. E o que você faz ali para conduzir melhor a eletricidade? É uma chapa metálica, é algo de metal. E de que a tesoura é feita? De metal. Então a Ryo, mesmo que a gente achava que naturalmente ela fosse ter vantagem com a personagem, ela não tem vantagem com a personagem. Porque ela vai tentar lutar contra uma pessoa que tem um cabelo grande, só que esse cabelo dá choque, e ela vai ter que tocar a personagem com essa tesoura de metal. E como é que faz? Vai tocar em algo que dá choque com um condutor exímio de eletricidade. A Ryo tá encrencadíssima, rapaziada. Ela está muito encrencada e certamente muda um pouco a percepção. A Noerd é uma excelente lutadora, tá, rapaziada? A Ryo, ela começa ali, a Ryo também, ela luta bem pra caramba. Ela começa muito animada, muito grande ali no confronto, e os papéis se invertem, né? Noerd, grande personagem. E certamente faltou ali o Fu e o Bundus, né? Que o Fu é o cara que tá com o Engine e o Bundus é o cara que ficou com a dupla lá do time Kid, né? Do Gear Santa e do Brot Santa. Esses dois personagens são bem interessantes. O Fu, que é o pequenininho, ele não ganha tanto destaque agora, e o Bundus é insano, beleza? Só isso aqui de spoiler que eu vou passar pra vocês, mas se preparem porque esse arco promete pancadaria e muitos mistérios. Rapaziada, comenta o que você está achando do anime de Gachakuta, segue o canal e é nóis.